pessoal, estamos aqui mais um podcast. Tô aqui com os meus amigos, com a Amy, e aí, galera? com o Brunão, salve galera, com o Toli. Hoje a gente vai falar um pouco de estilos de tatu, responder umas perguntinhas aí que vocês mandaram pra gente. Bora lá! O terror do October, né? Terror do October. Quando começou a chegar nos estilos... Começou não, né? Nas primeiras semanas já, a galera já deu aquela travada gostosa ali no old school, no neo tradicional. Começou a ver uns nomes que não conhecia de estilo, né? O October foi sensacional, cara, até pra galera conhecer mais coisas, né? Os nossos alunos que estão acostumados a fazer mais flashes e tal, aí pegar um trash Polska aí. Teve trash Polska? Não teve trash Polska. Eu só assustei a galera. Só jogou, né? Pra já deixar os caras doidos. Fiz o terror psicológico. Logo de cara, o old school já deu uma pegada, né? Deu um susto no pessoal. Eu não sei se a galera não se atenta, né? Porque, por exemplo, o old school é bem simples de você conseguir definir se é um old school ou não. Claro que, né, fugindo do tradicional ali, do old schoolzão raiz, né? Mas tem umas características próprias, né? Todo estilo tem suas características próprias. E às vezes eu vejo que a galera se perde um pouquinho nessa identificação. Isso aqui é o quê? Um old school? Isso aqui é um neo-trad? É um new school? Né? Qual que é a diferença entre os estilos? Cada um tem suas particularidades, né? E aí o que rolou bastante foi isso, da galera olhar o estilo e falar, eu acho que eu vou fazer um old school de traço fino. Era o clássico, né? Era o clássico. E não se atentar à característica do estilo, né? E, tipo, se você observar, né? Pegar várias referências e observar, você consegue pegar o que tem de base ali em cada um, né? Porque, por exemplo, você pega 10 old schools, assim, que estão feitos certinho, eles têm uma base parecida. Pega 10 orientais, tem uma base parecida. Então... É só, acho que se atentar bastante a referência. E entra muito no que, né, nosso brother Fernandão sempre fala, encher o seu HD de referência, né? Se a gente só viu 10 tatus boas na vida, por exemplo, às vezes você nem sabe diferenciar os estilos. Agora, se você já viu 10 orientais bons, com certeza você vai saber o que é um oriental. Pelo menos começar a entender. Sim, faz todo sentido. O oriental foi um dos estilos que teve aqui bastante gente curiosa, especialmente para entender melhor as características, né? Tem uma pergunta que mandaram pra gente lá na caixinha de pergunta, falando justamente disso, quais as características da tatu oriental tradicional. Não esses dragão requenguelo, né, que a gente vê. As carpas chinelo. As carpas chinelo, do orientalzão tradicional, assim. Como que você consegue definir se é um tradicional ou se é um oriental, enfim, ocidental, contemporâneo, uma releitura? Como que a gente diferencia? Basicamente, o tradicional tem que ter pigmentação sólida, é uma característica bastante marcante do oriental. Linhas sólidas, extremamente bem feitas. E todo o contexto histórico que envolve o desenho em si, né? Normalmente sempre tem o personagem principal, o fundo é baseado em natureza, água, pedra, vento, sempre tem alguma coisa assim. E normalmente tem a flor que acompanha cada elemento, vamos dizer assim. Uma coisa ou outra pode fugir um pouco, tal, mas a pintura sólida e as linhas, né? E o desenho teoricamente mais simples, não quer dizer que é mais fácil, né? O tradicional oriental ele tem um desenho um pouco mais simplificado, que é difícil pra caramba pra fazer. Quem desenha sabe. Simplificar o desenho é uma coisa muito complexa. E basicamente é isso, muito preto. Tem que ter muito preto, pintura sólida, e se for colorido também, a pintura mais sólida também nas cores e tal. E basicamente é isso. E conhecer da história de cada elemento, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu não faço a menor ideia mesmo, e a pergunta é genuína. No tradicional oriental, é possível trabalhar com várias espessuras de traço, vários tons da mesma cor, ou é mais simples ainda? Até tem um pouco de variação de traço. Tem, né? Tem um pouco sim. Mas normalmente as linhas são muito bem pigmentadas, aquela linha zona linda assim. É quase um old school, só que com temática oriental. Temática oriental, que no meu modo de ver são as tatuagens que mais funcionam em termos de durabilidade, né? O old school e o oriental para mim é imbatível.
Todo mundo que estuda tatu, pra mim, tinha que estudar um pouquinho de oriental, porque eu acho que a escola da tatu vem daí, né? Mostra muito também de encaixe no corpo, né? Também, tem A muita tatu questão de oriental encaixe, os Encaixa fechamentos. perfeitinha, né? É estudado, né? É estudado. O corpo da pessoa pra Estudado. encaixar o desenho. Isso que é bem... Costumo falar que se os orientais fazem isso há mais de 2000 anos aí, funciona até hoje, então todo mundo tem que estudar um pouquinho. Mesmo funcionar. Mesmo quem for gosto só de realismo ou fine line, mas tem muita coisa que você pode absorver pro seu estilo, né? Pigmentação. Principalmente a parte de pigmentação, né? Que tatuador que não quer ter uma boa pigmentação? Aquela aplicação sólida, Todo bem mundo quer ter, feita. cara. Todo mundo estuda pra ter, né? Então, Eu acho o oriental, assim, extremamente complexo, porque ele está sempre relacionado com a cultura oriental, tem sempre as lendas ali, as histórias por trás dos personagens. Então, é uma quantidade de informação tão grande, que às vezes vai por vou chamar de desvio criativo, né? Você pega tipo, coisas que não tem nada a ver e acabam colocando na mesma composição, já estraga, né? Já não é mais aquela... Então, o oriental, eu pelo menos acho ele um dos estilos mais complexos, assim, né? De você conseguir fazer uma composição coesa, que fala com a linguagem do oriental, que demonstra, né, a história ali por trás do personagem, de todo o cenário ali da tatu. Eu acho extremamente é complexo. muito fácil cara. de fugir, né? Do É muito fácil tradicional, fazer é muito merda. fácil. É muito Muito fácil. Muito fácil. Outra pergunta que o Fernando já até meio respondeu, né? Essa foi uma que teve várias vezes a mesma pergunta. Qual o melhor estilo para iniciantes? O fator afinidade pode definir isso? Ó, eu acho que o fator afinidade ele vai meio que definir o que você vai fazer pra frente, assim, sabe? Mas eu acredito que para iniciante não tem muito segredo. É flash, old school, assim, tentar umas coisas mais básicas para treinar as técnicas e não treinar fazer artes mais Acho que complexas. para iniciante, o principal é focar em lugares fáceis de tatuar, antebraço, perna ali, já não sair catando dedo, pescoço, essas coisas. Então acho que não é nem tanto mais o estilo, é mais não querer já pegar um fechamento de braço, alguma coisa nesse sentido. Fechamento de costas. Desenhos mais simplificados em regiões mais fáceis de tatuar, né? É porque existe aquela ilusão de que, porque, sei lá, o fine line é só de traço e no máximo o rastelado que é facinho. O old school é mais simples e aí é mais fácil. Esse paralelo, na verdade, não existe. Não tem né? tatu fácil. Não tem tatu fácil. E uma coisa que a gente comenta muito é, assim, os próprios clientes também vão escolher no seu estilo, né? Dependendo da área que você trabalha, procura que tem, vai definir no seu estilo. Então, muitas vezes você como iniciante, né, todo mundo está cansado de saber que vai chegar alguém para você com um trampo X, que às vezes não tem nada a ver com o que você está pretendendo fazer. Mas aí que entra também a parte da tatu ser um trabalho, né, profissional. Então, no final das contas, entre aspas, não interessa o que você quer fazer. Você é um profissional, né? Aí, a nossa ideia, como todo tatuador e artista, é avançar até o ponto que a galera vai começar a te procurar pela sua arte, pelo seu estilo, né? Mas até lá, não se limitem, né, a ficar querendo fazer um estilo só, até porque a gente não vai conseguir. Os clientes mesmo vão obrigar a gente a sair dessa zona. Exato. E ainda mais colocar, né, tipo, pô, se não tem nenhum ano de tatu, colocar especialista em tal coisa, né? Você se submete a entregar... E, por exemplo, uma aquilo, coisa né? que a gente mesmo passa, né? A gente comentou no episódio atrás sobre, tipo, arrependimento de carreira e tal. Eu acho que eu fui me aprofundar, assim, no oriental muito tarde, né? Tipo, eu fui conhecer o oriental como tatu mais a fundo há, tipo, 2, 3 anos, né? Porque antes pra mim era, tipo, o estilo que eu não, entre aspas, quero fazer. Mas fazia, né? E o que rola? Tá deixando de, igual o Fê falou, aprender toda essa cultura. Os caras já têm muita tradição fazendo uma tatu que é durável, então realmente tem alguma coisa para aprender ali, mesmo que eu não queira fazer oriental. Mesmo que você nunca vá tatuar oriental, a questão da aplicação, da durabilidade do pigmento, até da forma como se torna um ritual, né? A tatu exatamente. oriental. Então isso é enriquecedor, assim, pro tatuador. E pra galera, né, que... eu vou fazer... Outra coisa que eu vejo acontecer bastante é o cara chegar... não, mas eu quero ser um tatuador de realismo, eu não vou me preocupar com o meu traço. Cara... péssima notícia pra você. Péssima notícia para você. Não adianta, não adianta querer
focar em um estilo se você não domina a base, que é igual o Fernando fala, um bom traço, uma boa sombra, uma boa aplicação sólida, conseguir fazer uma passagenzinha de um degradê. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Sem isso muito sólido, né? Isso tudo tem dentro do oriental, tem dentro do old school, tem dentro até do fine line, se você for ver. Tudo isso tá preso a esses estilos mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Na verdade tá preso a todos, mas por mais ilusório que seja que o estilo é fácil ou não, ele exige que você tenha essas técnicas sempre muito bem afiadinhas ali, sempre muito em dia. Eu lembro quando eu era aprendiz, eu olhava o sketch, né, o estilo sketch, eu falava, nossa, deve ser muito fácil fazer isso daí, porque é só você rabiscar tudo, né? Só que cada rabisco solto que tem ali é pensado, né? Não é só rabisco por rabisco. Um rabisco que você coloca mais pode mudar o volume, né? O jeito que quem vai ver esse trampo vai ver o volume. Exato, então às vezes a gente olha o negócio e fala, pô, é muito simples, isso aqui é muito fácil, vou conseguir fazer e não estuda a fundo, né? Aí vai tentar reproduzir sem o conhecimento devido, vai dar ruim na hora lá na pele do cliente. Não vai dar muito certo. Mas eu sempre achei que quando eu era aprendiz, que o sketch era uma boa solução. Mas não é. Não é. Tem tatu fácil, não adianta. Não vai te salvar se a aplicação não tiver em dia. Não tiver em dia, não entender o desenho. É a base, né? É os fundamentos básicos, tem que ter, né? Porque você vai usar ou uma coisa ou tudo numa tatu. Alguma coisa disso você vai ter que usar. Sim. Então tem que estar alinhado, né? E não pode poluir também, né? Tem que saber a hora de parar. Às vezes menos é mais, né? Menos é mais. Então, a maioria das vezes... Oriental aí de novo, ó. O oriental aí de novo. Herdando aí do oriental. Teve uma outra pergunta também que repetiu bastante aqui na nossa caixinha de perguntas, que era dos estilos favoritos de cada um, né? Independente se você trabalha fazendo isso ou não, né? Quais são os estilos favoritos? Bom, posso começar? Pode. Eu adoro quando eu falo dele. Bom, eu gosto muito, comecei gostando muito de old school, mas eu ainda não conhecia tanto, né, quando eu comecei a tatuar essa cultura do old. Talvez me atraia mais os desenhos náuticos e tal, mas aí a minha grande paixão enquanto estilo de tatu é o neotrad, né? Realmente hoje, talvez eu não faço tanto neotrad, né? Eu vario muito entre o neotrad e o sombreado, que é um outro tipo de trampo que eu gosto muito, mas o neotrad é o que eu gosto de estudar, de conhecer as raízes, então às vezes eu nem chego a fazer um neotrad ao pé da letra, ao pé da regra, mas eu uso muito da referência do neotrad para o meu trabalho autoral, né? E, em contrapartida, igual eu comentei que a gente não escolhe também muitos estilos, né? O estilo sombreado, black and gray, não era minha intenção muito começar fazendo, mas como tinha muito procura na minha área, comecei a fazer e no processo de fazer eu comecei a gostar muito, sabe? Então hoje são meus dois estilos favoritos, né? Igual a gente comenta, eu faço de tudo. Também tô tendo esse carinho agora pelo oriental, muito importante. Mas realmente sim, o estilo de tatu esteticamente que eu acho mais bonito é o neotradicional, que talvez te dá mais possibilidades de brincar entre o realismo, entre aspas, né, e o desenho. Ele pega toda aquela anatomia do realismo, tudo certinho no lugar, não tem tanta distorção, tipo New School, né? Exato. New School já é um estilo que você dá aquela distorcida um pouquinho. Você dá uma distorcida nas mãos. Dá uma distorcida na proporção. E nos estilos, né, o que é legal que no oriental, no old, né, o trad vai ter, além do que caracteriza o estilo ser o tema, né, o jeito que ele é feito, de material, de tudo, vai ter o tema também. Então, no oriental tem o tema do folclore oriental, que é muito importante. No neotrad também, né? E no old, se você leva essa lógica, também tem. Então, no old tem aquele tema náutico, né? Dos marinheiros, que foram os que começaram a tatu elétrica, como a gente conhece. E o neotrad, ele tem essa pegada de buscar um senso estético muito apurado, né? E pra gente se aprofundar, no neotrad ele é baseado no estilo de arte nouveau, né? Então tem essa busca artística um pouco fora da tatu que eu acho muito da hora. Eu acho que assim, de todos os estilos, assim, né, dos cabeça de chave, né, vamos chamar assim, eu acho que o neotrad,
na minha opinião, né? Não que seja o mais rico, mas eu acho que ele é o mais versátil. Ele te permite ir para extremos, assim, tanto vai para uma coisa mais tradicional, mais sólida, quanto uma coisa mais já moderninha ali, mais indo pro realismo. Eu acho que ele é o mais aberto, assim, o mais versátil, né? Você consegue manter a mesma linha de trabalho e de extremos. Eu vejo dessa forma. Eu acho lindo demais. Renatinho, seus favoritos, qual o seu estilo favorito? Meu estilo favorito hoje é o que eu faço, né? Fine line. Eu adoro ver um fine line bem feito, bem pigmentado. E gosto bastante também do black work, assim, de uma mistura do fine line com black work. Sou apaixonado pelo Neutrad também. Eu acho que é um estilo de trampo muito rico, mas acho que mais por me identificar mesmo, assim. É uma parada mais linha fina e tendenciar um pouco mais para um black work ali, colocar bastante textura, eu gosto bastante. Bacana. Mas iniciei no old também, iniciei curtindo mais um old school e tal. Eu gosto do old até hoje, cara. Old é bonito demais. Old é Gosto do old até school. hoje. Bonito pra caramba. Eu não faço, mas gosto muito de old. Oriental, claro, Neutrad são os mais populares que eu costumo ver. E essa mistura do Art Nouveau, assim, eu gosto bastante, né? E aí, quando eu vou desenhar, eu nem costumo fazer oriental tradicionalzão, assim, não é nem isso. Mas é que eu estudo tanto que eu acabo acoplando parte disso no que eu desenho, né? Então, faço uma mistura um pouquinho do Neutrad com oriental. Gosto muito de desenhar adornos de Art Nouveau, assim, vou mesclando tudo e aí sai alguma coisa lá. Isso é uma novidade. Mas basicamente eu gosto de tatu que tenha pigmentação sólida e linhas muito bem definidas, que é o que casa o old, o oriental e o Neutrad, né? Eu sou muito focado em linha, assim, né? Então tudo que tem linha muito bem definida me atrai na tatu. Apesar de eu não fazer muito também, eu gosto bastante do old. Mas não aquele old, o tradicionalzão ali, só de cor primária, cor queimada, né, que a gente fala. Eu gosto dele um pouco mais moderninho, assim, com cores mais acesas, mais vivo, fugindo um pouquinho até da temática náutica, assim. Eu acho bem legal, eu acho um estilo que ele vai durar, não importa o que aconteça, cara, ele vai durar. Você vai fazer um negocinho, se você fizer bem feitinho, ele vai ficar lindo o resto da vida. E dá pra você fazer tudo. Dá pra você transformar a escrita, personagem, qualquer tema, assim, você consegue. E já vou até aproveitar o teu gancho, porque uma das perguntas que rolou aqui, eu achei bem interessante, era justamente essa: se qualquer desenho pode virar um old school, ou só é old school se for old school tradicional? Eu acho que se a gente, tem que diferenciar, a gente tem que saber diferenciar do tradicional pro não tradicional, e que o tradicional não seja uma regra, sabe? Porque senão a gente não ia evoluir os outros estilos e não ia chegar onde chegou hoje. Então, assim, eu acho que se pensado, dá para transformar tudo em old school e não precisa seguir em si o tradicional. Eu acho que manter talvez as características assim do old, né? O traço mais pesado, aquela pigmentação mais sólida, a sombra no pretão, né? Não fazer aquela sombrinha muito delicada, né? Porque não é uma característica do old. Não precisa seguir o tradicional, mas tem que continuar sendo old school, né? Isso, Eu acho que talvez fugir um pouquinho da temática, né? Tipo, não vou ficar no tema náutico, não vou ficar no tema ali de pin-up, vou abrir mais, mas manter as características visuais da coisa, né? Eu acredito que, eu vejo assim, hoje em dia abriu como se fosse dois caminhos pra galera que faz um old, né? Eu vejo até mais na Europa essa tendência assim de tatuadores da Europa de fazer um old com temas atuais. Então, o cara pega um computador, vamos supor, e faz ele old school. E a gente sabe que é uma coisa que não existia quando o old começou. Então, ele tá, reinterpretando, só que você vê o desenho e é um old school perfeito. Um flashzinho no estilo old school perfeito. E tem uma galera que se preocupa talvez mais com o clássico, né? Em vez do old, o clássico. Então, para ele, se é old, tem que ser temas náuticos ou temas clássicos, né, que a gente vai chamar. Então vai ter limite de cores, porque os caras naquela época tinham limite de cores, né? Vai ter essa aparência das cores queimadas que a gente falou. Eu acho que tem espaço para os dois, né? A gente leva os dois em conta, né? E
É mais questão de como você vai se adaptar com isso, né? Se você quer fazer um hold mais tradicional, por exemplo, né? Mais clássico, quer trabalhar num estúdio assim, tem que estar super atento com essas regras. Eu particularmente gosto de poder dar uma viajada a mais, né? Eu também. E aí o cliente às vezes pediu, né? Quero um computador hold, né? Exatamente. Tipo, vai fazer, né? Porque não vai fazer, né? E Então, e é uma evolução dos estilos, né? Então, aconteceu com o Neutrad, porque ele não é tão antigo, né? Ele é mais recente. E todo mundo adorou quando apareceu, né? Então funcionou muito bem. E aí foram evoluções de outros estilos, né? E o Neutrad, eu acho que ele é um casamento, assim. Eu acho que tanta gente gosta, assim, tantos tatuadores, né? Curtem o Neutrad, porque ele é um casamento do velho, né? Do old, daquela pegada mais sólida do oriental, do old school, com uma coisa mais moderna, com mais cor, mais vivacidade mesmo, né? Aquela coisa mais brilhante, enfim, tem os tons pastéis, tem toda aquela característica de tons pastéis, mas você vê que a pigmentação do Neutrad é um pouco mais refinada, né? É uma coisa mais trabalhadona, assim, eu acho muito legal. E a estética que deixa também na pele da pessoa fica incrível. Fica incrível. A gente gosta tanto que a gente sempre volta no Neutrad. A gente vai falar de realismo e vai voltar no Neutrad, porque não tem como não curtir. Outra perguntinha aqui que soltaram, na verdade não foi uma pergunta, foi só uma palavra. Cyber Tribal. Acho que eu já até vi essa. Já até sei isso? quem fez essa pergunta, hein? Ai, gente. Eu tive que olhar no Google, porque eu pensei em uma coisa mais próxima do biomecânico, né? Alguma coisa, sei lá, preto, meio biomecânico, mas não é nada disso, né? A gente tá falando aqui de ressuscitar o falecido tribal no Cox. E ainda assim eu fiquei com algumas dúvidas do estilo, né? Porque é uma coisa muito nova. Esse cyber tribal é muito recente agora, assim. Tá tendo uma crescente, né? Tá ficando em alta. A gente vê cada vez mais nos TikToks aí da vida. Mas não tem ainda como saber se é um estilo que vai pegar mesmo. Eu vejo até que é tipo, nem acredito que seja um estilo, saca? Eu acho que é tipo uma subcategoria dentro ali de um estilo. Dentro do tribal e dentro da tatu moderna. Por que eu digo isso, né? Porque a gente nunca, na minha opinião, vai ver um cara especialista em cyber tribal, que cria trampo cyber tribal e vende essa estética. Pode até ser um artista ou outro que esteja mais inclinado para isso, mas... né, talvez está dentro ali do tribal, assim como dentro do old vão ter as subcategorias, dentro do oriental vai ter quem faz mais tradicional, quem faz mais neo-oriental e por aí vai, né? Vai ter o cara do tribal E vai ter o cara do cyber tribal. E o do cyber tribal. Mas é até um lance de, tipo, às vezes a gente não se preocupar, nesse caso aí, tanto com a nomenclatura, né, da galera. Tipo, faz o trampinho ali, se interessar, aí sim vai se aprofundando, mas não ficar preso a um estilo, né? Verdade. De falar, pô, eu faço cyber tribal e tal. Eu fiquei meio surpresa com o nome, assim, né? O nome, tribal. Eu olhei e falei, uau, que será isso, né? Deve ser Tecnológico. Uma coisa, extremamente tecnológica, sei lá. E aí, pelo menos das imagens que eu vi, né, das referências que eu vi, nem baixei para colocar aqui na tela, mas eu ponho na edição lá pra galera ver. Eu achei uma releitura, assim, um pouco mais moderna daquela do famosão abençoada moda de 1998, do tribal com tudinho no Cox. Porque as fotos que eu vi, pelo menos, tem muitas a característica, né, de pontonas extremamente... né, agudas assim, numas regiões tipo ao redor do umbigo, ombro, que é muito característico muito dessa tribal, moda né? antiga lá, tipo, as costas. da nossa mãe, assim, né? A nossa mãe tatuava tribal no cox. A minha não. A minha também não, a minha não tem. Mas é uma coisa muito anos 90, né? E é muito louco como de tempos em tempos, se a gente for parar pra olhar, né? Reparar, mesmo de tempos em tempos, um estilo quase morre e depois ele ressuscita com um nome diferente, né? Real. Era isso que eu ia falar agora. Será que as estrelinhas no ombro vão voltar? Ah, cara, eu tenho! Cyber constelação. Meio que volta outro nome, né? Coloca uma outra roupagem e volta. Então, diamante com coroa. Nossa, o famoso diamante com coroa. E é muito louco que, assim,
assim, é uma roupagem nova, né? A mesma coisa que era feita há 20, 25 anos atrás, com um nome novo, uma roupagem nova e conquistando uma geração inteira nova, que é a galera mais jovem, né? Sei lá, uma faixa etária aí, talvez de 18 a 24, 25 anos, essa galerinha mais antenada em TikTok, em rede social, é quase... É surreal. Você entra você joga no Google lá, Cybertribal, já aparece imediatamente a opção, Cybertribal TikTok. Acredito eu, foi daí que veio, né? Daí que surgiu, alguém deve ter jogado algum desenho lá, alguma coisa e estourou. Foi. Algum influencer bombou, né? É igual o piercing no supercílio, né? Sim, que verdade. Que tá, tipo, mó em alta, né? Uma época era super brega, assim. Voltou com tudo, velho. Entre a galera e agora, tipo, todo mundo quer ter, né? Não, foi o meu primeiro piercing, cara. Tipo, eu novinha. Eu já quis ter, já. Não, eu tenho a marquinha até hoje, velho. Tipo, eu fiz... Porque na época, uau! Mas, cara, assim, vocês vão me entender. Foi bem na época que o Evanescence surgiu. E aí a mina tinha aquele maldito piercing na sobrancelha e todo mundo queria fazer. Pois eu fui e fiz. Aí por um curto espaço de tempo foi moda, foi, né, moderno e tal. E de repente, bum, desapareceu. É o famoso, né... Nada se cria, tudo se copia, né? Então, às vezes a galera pega alguma coisa, tenta repaginar, que é válido também, né? Sim. Se você faz uma roupagem nova de algo e fica bom... Por que não, né? Faz bem feito, né? Faz bem feito, lógico. Né? Mas eu não conhecia o termo, fui aprender isso hoje. Sério. É verdade. A gente tá ainda preso A gente é mais tiozinho, estamos presos lá em 1998, no tribalzinho. Nos tribal antigo. Não, é bonito, né? Pô, pra quem gosta de tatu, todo estilo de tatu é válido. Mas se bem feita, né? Exatamente, se bem feita. Se bem feita, tá valendo. E aí, falando em bem feita, teve uma pergunta aqui que eu fiquei na dúvida se a pessoa tá falando do estilo trash polka ou se ela tá falando da tatu trash mesmo, aquela mal feita de propósito, né? O que vocês acham do trash tatu? Eu sei que tem tatuador que odeia. E aí eu fiquei na dúvida se é o trash polka ou se é o trash mesmo. Aquelas ignorant style, né? Isso. Mal feita. Exatamente. Teve até uma tatuadora que ficou muito famosona aí na internet justamente por fazer mal feita, né? É real. Ela ganhou milhares de seguidores, estava tatuando pra caramba, mas tatu, tipo... Mas, tipo, propositalmente. Mal feita no sentido do desenho ser ruim demais ou a parte... Acho que os dois, tipo, pegava um desenho meio bugado e aplicava, deixava umas linhas sem pigmentar, ou umas estourava, mas aí de propósito, então, segundo ela. Podemos chamar de Alcatraz Style, alguma coisa Bangu 2 Style, alguma coisa assim? Eu não curto muito não, velho. Eu não é muito minha praia não. Assim, pra mim não vai rolar não. Ainda mais, né? Pô, gente... Se for a questão da tatu mal feita ali, né? Porque a pergunta então, deu a entender dessa porque maneira. Assim, eu acho que se o desenho for mal feito, assim, mal elaborado, só que a tatu for boa, for bem aplicada, beleza. Agora, se você faz um negócio que, tipo, você vai zoar mesmo ali a pele de propósito... Tipo um desenho mal feito, quando o filho faz um desenho feio pra cacete, assim, o pai quer tatuar. Aí o cara faz bem feita a aplicação, Isso. Aí beleza. Aí é legal. Agora vai zoar o negócio ali de propósito, vai deixar uns traços zoados, eu já não curto não, mano. Então, eu até tenho umas que são zoadas, mas assim, primeiro, eu não paguei pra fazer isso em mim. Não gastei meu dinheiro com isso. Segundo, foi aquela coisa da tatu emocionadinha. Tipo, você, minha prima aqui, faz uma tatu em mim. Eu sei que você não tatua, né? Você nunca pegou numa máquina, faz uma aqui. E normalmente esses trash tem esse efeito, né? Parece que a pessoa nunca pegou numa máquina. Exatamente. Essas emocionadinhas assim, ainda eu dou uma passada de pano, Eu acho que é legal. emocionada até vai, porque né, se for esse caso, a outra pessoa nunca tatuou, nem nada do tipo. É uma então experiência que você e a pessoa vão viver ali. Você já tira meio que a pressão da pessoa, porque você sabe, ela tá tentando. Vai ficar uma Agora merda, quando né? né, você, Não tem tipo, como você acertar de tá. primeira. Pra mim a loucura é tipo assim, eu vou estar pagando pra estar fazendo um negócio realmente mal feito. Intencional, né? Intencional. E eu vou, tipo, curtir. E é aquilo, porque entra numa
tipo, discussão muito mais profunda, né? Que é aquele lance de arte não é só o que eu acho bonito e por aí vai. Só que isso bate de frente um pouco com o que a cultura da tatu é, né? Que a cultura da tatu é de estética muito. Então, por exemplo, as tatus mais tradicionais, o que a gente chama vulgarmente de Maori, né? Que são todos os povos ali polinésios, era uma roupagem do guerreiro. No tradicional, no oriental tem muito a ver com isso também, né? Tem. E eu acho, na minha opinião, que é uma tatu muito fácil de você se arrepender, né? Que daqui a talvez 2 anos ela ainda vai ser legal, mas daqui a 10 anos talvez não tenha mais nada a ver contigo, um negócio mal feito. Talvez você ainda passe por besta, né? É real. De ter feito uma coisa intencionalmente mal feita. Cai naqueles programas lá, como é que chama? De consertar tatu? Não tem. Sempre tem uns assim, O né? cara faz umas loucuras lá. Tatua. Aí conta a história, né? Eu esqueci. É esses programas aí que conserta tatu aí. Tatua o nome do amigo na bunda, só pela zoeira, só pela umas coisas zoeirinha. assim. Mano, eu tava assistindo esses dias que o cara tatuou um fardo de cerveja assim na barriga do outro cara, velho. Era tipo, um amigo escolhia o trampo que o outro ia fazer, sabe? E o cara não via. Ligado, mano. Aí na hora que ele mostrou assim um fardão de cerveja na barriga, mano. Esse programa é sinistro, mano. Só sai coisa pesada e as tatuas são mó bem feitas. Então tá tipo uma aplicação zona que nem se o cara tentar tirar aquilo no laser vai sair. É sofrimento do início ao fim. Aí né? cai num programa desses aí no futuro, com essas trash aí. Imagina, né? Agora, se for o estilo trash polka, aí a gente já muda até a forma de pensar. É artístico, sobre o né? estilo. É artístico, Aí é né? totalmente. É um patamar bem legal, assim, que o trash tá, porque tem que ter muita aplicação boa do vermelho, do preto, né? Tem que entender muito do desenho. Muito do desenho, é isso que eu comentei. Como que ele vai encaixar ele no corpo, né? Que história ele vai trazer, né? O que ele vai querer passar, eu acho que é bem interessante. E até uma discussão que a gente teve, alguns estilos pode até parecer que não, tipo o trash polka, mas ele tem uma regra, uma ordem certa. Então, até principalmente quem faz uma tatu desse estilo se preocupa muito com o conceitual da arte, né? Então ela vai se preocupar com tudo isso. Então, aí no caso do trash polka, aí sim é um refinamento, tanto do cliente pedir um trampo desse, exato. quanto do artista conseguir entregar em alto estilo. É, porque o trash polka ele passa mais uma vez por todas aquelas etapas, né, de aplicação, traço bem feito, uma sombra bem feita, ele incorpora elementos do realismo, ele incorpora escrita. Então o tatuador que se especializa nesse estilo, primeiro que ele tem que ter uma cartela de clientes extremamente refinada para curtir só isso, e segundo que as técnicas dele também tem que estar extremamente refinadas, senão começa a sair aquelas coisas desconexas. É que não é aleatório, né? Parece aleatório, mas não é aleatório, né? Exatamente, ele é todo muito bem pensado, né? Vou colocar na tela umas imagens para vocês entenderem do que a gente está falando, porque o nome trash polka não é tão comum, né, de se ouvir por aí, a galera não escuta isso o tempo todo. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que isso daqui a gente vai discordar os 4. Eita! Vamos lá. Linha de tatuador, não, mentira. Qual estilo de tatu vocês acham mais modinha e que vai passar logo menos, tipo a falecida Tribal? Eu quero só ressaltar que o Tribal não morreu, tá? Não morreu. O Tribal não morreu. O Tribal pontiagudo, como a gente falou agora há pouco, foi ressuscitado pelo Cyber Tribal. E o Tribal não morreu. Eu já vou me adiantar muito ainda. O que eu acho mais modinho é esse Cyber Tribal, mano. Não tem o que falar, mano. Mas não é o que acha modinha, né? É o que tem que sumir, não foi isso? Não, aqui é. Tem que sumir. O Fernando não perdoa. Que vai passar logo menos. Isso, vai passar. É mais ou menos ser abolido, né? O tribal. Eu vou falar do tribal no Cox, gente. Eu não consigo, não. O tribal no Cox ele foi abolido por um tempo, né? Ele passou uns 10 anos aí na geladeira e foi ressuscitado pelos jovens, né? Então o que vocês acham aí que vai cair na geladeira da tatu? É tipo a Globo demitindo. Eu nem sei se eu posso falar da Globo. Vamos lá. Aí eu acho que às vezes tem temas que são modinhas, né? Então, por exemplo, uma época que eu sempre lembro com um certo desespero é a época dos infinitos. Que tipo, mano, todo dia se fosse no estúdio tinha um infinito pra fazer. Então a gente vê que talvez não é um estilo, né, infinito, mas era um negócio que ocorria muito
E aí parou, e a gente vê a galera que tinha infinito dessa época falando, mano, tipo, tem um 8 deitado aqui que não tem nada a ver com nada. E nesse caso teve essas mods, então eu lembro, pelo menos na minha região, teve muito do infinito, muito da carpa, a famosa carpa chinelo, que todo mundo tinha a mesma. Teve às vezes de temas como as mãos de Ramsa, né, as palmas de Fátima, que uma hora, nossa, foi o boom, assim... Esses coroa, diamante, classiquinho de quebrada, né? Que sempre rola. E tem os estilos que eu acho que ficaram marcados. O tribal, por exemplo, teve essa mancha aí no nome do tribal por causa da galera que fez e não ou esses pontiagudos, sim, mas o tribal se reinventa, né? Porque quando a gente fala tribal também, é mais pra deixar claro pra galera que tá ouvindo de ser aquele tribal anos 90 e tal. Mas hoje em dia tem artistas que fazem tribal, né, que aí o tribal ele se tipo desmembra num ramo gigante de estilos que dá pra fazer e considerado tribal, né? Sim. Tem um tatuador brasileiro que ele faz, eu chamo de tribal, né? Eu nunca vi ninguém fazer naquela pegada. Ele faz uma coisa meio que remetendo a tribos indígenas brasileiras. E é sempre muito colorido os trabalhos dele. Mas ainda assim, eu olho para aquele trabalho, apesar de não ter essas pontas, né, agudas, igual no tribal convencional, e eu olho e falo, poxa, isso é um tribal moderno, contemporâneo. Ele pega os formatos ali, né, das pinturas indígenas, as cores das pinturas indígenas brasileiras e aplica no trabalho dele. É claro que não é só essa base que ele usa, né? Mas você vê nitidamente, assim, que remete a essa coisa de tribo, de comunidade local. Cultura indígena, né? Exatamente, cultura indígena. Então, o tribal é um assunto gigantesco. Dava pra gente dividir tipo, uma série só sobre tribal, né? É enorme. E não morreu, né, gente? Nunca vai morrer o tribal. É igual a gente fala, esses estilos vão se reinventar. O old às vezes sai da moda, mas ele dá uma reinventada, aparece uma galera que curte de novo. E assim vai, né? O oriental tinha talvez nos anos 90 ali, pelo menos pra gente, né? Que teve aquele boom, a galera tinha dragão, você vê que muitos tatus antigos os caras têm dragão, geisha. Aí ele deu uma sumida no público geral, né? Pro cara que é especialista, o tribal sempre rolou. E depois ele volta pro gosto do povo. Então tem esses vai e voltas, né? E isso depende também muito de onde você tá, né? Então, às vezes, a minha experiência tatuando em Guarulhos é diferente do Rei que tava em Osasco, diferente da Amy que tava no interior, e por aí vai, né? Cada um vai pegando... Às vezes, quem tá em outro estado já tem uma outra realidade totalmente diferente. Exatamente. Será que dá pra gente dizer que o infinito, né? Esse infinito que a gente tanto pegou, que a gente tanto fez, eu até zoava, eu falava que a máquina já fazia sozinha. Será que a gente consegue dizer que o infinito, ele se refinou, se reinventou e hoje se transformou no que a gente conhece como fine line? Pode ser. Porque é mais ou menos o mesmo público que fazia o infinito, os bonequinhos palito. É mais ou menos o mesmo público mesmo. E hoje faz fine line. E é engraçado que esse público ele tem um vício disso, né? De dentro do próprio estilo ali, né? Da própria técnica, ter várias tatuas que vira tipo muito comum. Pode ver que teve um momento que era muito comum você fazer floralzinho, aquele floralzinho no pulso. Era muito comum, todo mundo fazia, saía toda semana. Aí passou disso, aí começou a ir pra inseto, pra borboleta. Aí saía muita borboleta, aí morreu. Aí foi tipo uns geométricozinho, fine line. Foi muito, morreu. E fica se reciclando sempre. Então parece que é um vício do próprio público, assim, pegar e ficar reciclando as próprias... Real. E vai surgindo, tipo, as tendências dentro desse próprio nicho, vamos dizer assim, né? Exato. Tanto que eu ia falar que uma das coisas que eu acho que vai sumir, né? Não é nenhum estilo em específico. É que eu vejo o pessoal novo, né? Fazendo muito uns flashzinhos, assim, coisas que não são muito pensadas, mas jogadas pelo corpo, por uma estética mais underground assim mesmo, sabe? De não ter nada muito certo, mas eu acho que isso com o tempo vai acabar. O pessoal até deu meio que um nome, né, pra essa coisa, fazer tipo visagismo ali do antebraço. Aí o cara joga vários flashzinhos pequenininhos. Eu acho que essa coisa dos flashzinhos pequenininhos, o problema não é nem ser um flash, nem ser pequenininho. O problema é ser pequeno demais. E às vezes eu vejo que a galera perde a mão fazendo umas escritas que, tipo, já no dia você não consegue nem ler. Né? Imagina dali 10 anos. Então eu acho que essa coisa do pequeno demais, né, o minimalista demais,
Eu acho que... Eu espero que isso acabe, né? Tipo, eu tô na torcida. Vai acabar porque a própria tatu vai sumir, né? Algumas coisas. Tem coisa que um vídeo foda no Instagram, agora eu não vou lembrar exatamente qual página eu vi, mas pega um cara que tem o corpo todo fechado com vários flashzinhos assim e mostra ele tipo uma certa distância, uns 2 metros, e aí no final do vídeo mostra um cara que tem um bodysuit oriental. Tipo, a diferença de peso, assim, de um é realmente tatuado, você vê que ele é fechado, e o outro, às vezes, ele tem até mais quantidade de tatus, mas as tatus são tão pequenininhas que, tipo, não tem impacto visual, né? E a tatu tem muito esse lance. Tem que ver de de longe. estética, né? Tem que ver de longe, eu não posso não conseguir ler de longe. E até um lance que, querendo ou não, vai se perdendo e é normal, mas a tatu antes tinha esse lance de eu quero chocar, né? Sim. Então eu quero fazer um dragãozão verde e é isso, não vou fazer. Hoje em dia tem esse lance de, eu quero fazer um trampo mais escondido e tal. Então, aí fica meio a dúvida, né? Porque assim, quando eu e o Fernando éramos jovens, né? A galera... Criança pequena lá em Barbacena. Quando eu era pequena lá em Barbacena, quando, né, eu era mais nova, a galera até fazia uns trabalhos nos tamanhos legais, mas quando se pensava em esconder, se pensava em tatuar a perna. Então, assim, eu mesmo trabalhei anos até eu ter a primeira tatu, tipo, no antebraço, assim, né? Eu já trabalhava com tatu, já tinha um estúdio, aí eu, pô, legal, vou fazer uma tatu no antebraço. Hoje em dia, assim, faz sentido essa coisa do não querer ter o peso visual, mas também não faz muito sentido, porque a galera faz justamente pra fora da roupa, né? Aí você pega essa galera com muitos flashes, muitos pequenininhos, manda tirar a camiseta, tem nada, né? E aí você pega a gente mesmo aqui, uma galera um pouco mais antiga na tatu, até o pessoal mais antigo que a gente, mesmo a pessoa tira a roupa, parece que ela tá de roupa ainda, né? Toda forrada. Então, assim, faz um certo sentido a pessoa, vou fazer uns flashes pequenininhos para não ficar muito pesado, mas ao mesmo tempo não faz, porque acaba fazendo em áreas expostas. Isso, né? Esse lance é mais, tipo, dentro de um nicho, assim, vamos supor, do fine line, né? Talvez o Rê também tenha uma experiência aí com isso de... Tem uma galera que quer ter tatu, mas não quer que elas fiquem muito aparentes. Então você chega, a pessoa fala, pô, tenho 10 tatus. E você não vê às vezes nenhuma, assim, porque é um solzinho aqui, é um tipo paz, assim, Muito saca? muito escondido. Os negócios dentro do bíceps aqui, bem delicado, né? Acaba ficando sem tato. Agora, pensando no lado que ele me falou, com certeza, eu acho que hoje a galera é muito mais, tipo, loucura de vou fazer na mão, já vou fazer no pescoço, eu quero mostrar rosto, na cara. E a gente mesmo passou por esse processo, tipo, eu digo por mim, de demorar pra fazer o antebraço, já tatuavam há um tempo até, e tipo, não tinha tatu no antebraço, inclusive tem uma galera que estranha às vezes, né, porque acha que você precisa ser forrado de tatu, e nem se preocupa com a qualidade do trampo do cara, né, fica tão preocupado com a estética do tatuador que não vê o portfólio dele. Não, e é muito curioso, né, que assim, a gente dá aula, né, tem a galera que vem pra aula, e é muito louco como uma parte considerável dos alunos é muito mais tatuado que a gente, por exemplo. Exato. Né? Real. Às vezes não tem o mesmo peso visual, porque as nossas acabam preenchendo áreas maiores, né, mas às vezes tem tatu na cara, no pescoço, assim, fora da camiseta, na mão, nos dedos. E tem essa questão, né, de o que está muito preenchido tem esse peso maior visual, tem essa agressividade maior, né? Por isso que eu tenho medo de tatuar a frente do pescoço, porque eu sei que eu não vou fazer um negocinho, eu vou querer fazer um negócio gigante. Então, até esse pensamento, assim, né, do que vai ficar realmente pesado ou não. Respondendo a pergunta, né? Eu ia falar, vou deixar a pergunta. Eu acho que estilo é difícil sumir. Porque os estilos vão se renovando, né? Então acho que, igual a gente comentou do tribal e tal, né? Hoje em dia tem uma galera fazendo tribal. Eu vou nomear de tribal porque eu não sei, eu não manjo muito, mas quem faz tribal, por favor, não fique bravo. Mas, né, o tal do fechamentos assim com peças pretas, tal, umas pestonas encaixando e tal, né? Eu acho bonito demais. Gosto muito do trabalho do Rafa Firmino aí, que é um amigo, e ele faz tudo no freehand, assim, é impressionante o jeito que ele faz. Mas eu acho que costuma sumir desenhos, assim, dar uma fugida, assim. Um que eu acho que provavelmente vai sumir é o tal do que todo mundo chama de geek. Eu acho que vai sumir um pouco ainda, eu acho que é uma questão mais de modismo. Porque antigamente chamava de comics, né? Aí agora chama-se de geek e tal. É porque ficou mais nerd. Pode ser. Eu acho que agora engloba mais coisas, né? Tem questão de filme, de série aí que acaba envolvendo e tal. Mas eu acredito que seja isso. Pode ser que dê uma
uma fugida e depois volte com uma roupagem nova, Assim, mais personalizada, talvez. Eu acredito que ele vai se modificar Pode muito, ser. assim. Vai sair do... Pega uma cena e tatua, né? Vai entrar no que o Brunão sempre fala. Pega a cena e transforma pra linguagem de tatu. E aí sim eu acho que a gente vai, né, ter um geek 2.0. Pode ser. Um geek copiadão, tipo, tira o desenho e já joga na pele. Acho que isso... Tira o print, tá assistindo um episódio, tira o print, Tira vou o print. tatuar isso. Eu digo, tipo assim, vamos supor, você pega um personagem de algum filme e você faz ele neocrad. É uma tatu neocrad ou uma tatu geek? Aí fica nessa, entendeu? Eu não sei definir, né? Tô botando aí pra quem depois quiser responder. Se tivesse que ser jurado numa convenção, né, numa situação dessas, tem que ver em qual categoria o cara se inscreveu, né? Na dúvida eu sempre penso, como jurado de convenção, o que precisaria ser considerado aqui? Falando ainda, né, um pouquinho das modinhas, eu acho que, assim, alguns padrões vão se desfazer, né? Por exemplo, agora a gente tem um padrão que se repete com muita frequência, que é felinos e flores. Eu acho que esse padrão eventualmente vai se desfazer, né? Enfim, floral com borboleta. Eu acho que esse padrão também eventualmente vai se desfazer. Vai, assim, claro, o floral vai sobreviver com outro elemento, né? Agora já tá em alta até o floral com mandalas, por exemplo. E o felino com as flores, o felino vai sobreviver, as flores vão sobreviver, mas eles vão... vai rolar uma separação ali de elementos, né? Eu acho que isso vai rolar bastante. Eu tenho visto muita geometria nos trabalhos agora, né? A galera tem trago bastante geometria em tudo. Eu já vi geometria com felino, geometria com flor, geometria com realismo. Então eu acho que talvez seja uma nova tendência aí surgindo para deixar para trás esse floral que a gente conhece hoje, né? Da forma que ele tá hoje, né? Vamos ver, né? Vão acontecendo pequenos casamentinhos, né? Vai juntando pequenos elementos diferentes, às vezes até de estilos diferentes. Tem um tatuador que eu sou apaixonada no trampo dele, porque ele pega o old school, assim, não o extremamente tradicional, cor queimada, uma coisa um pouco mais moderna, e ele mistura com realismo colorido, cara. É um negócio... eu não vou lembrar o nome dele. Mas depois eu pego e ponho rodando na tela aqui pra nós. Ele faz uma mistureba e fica... Você olha e você fala, uau! Então, esses casamentos, assim, eu acho que quanto mais peculiares vão ficando, mais interessantes eles vão ficando. Vai criando uma assinatura única ali do tatuador, bom, né? Isso é muito bom, né? Testar coisas novas e tentar fugir um pouco do... Tá todo mundo fazendo e tal, mas é importante isso aí. A evolução artística de cada um. A gente mesmo sem perceber acaba fazendo isso, né? Porque é muita referência que você acaba absorvendo, só não, vou pegar um pouquinho daqui. Eu faço muito, né? Eu fico folheando tanta coisa lá que falo, vou pegar isso aqui, eu achei interessante, essa parte aqui, ó, cabe ali naquele desenho. Aí você vai desenvolvendo ali o seu jeito de fazer, né? Uma pergunta que entrou aqui agorinha. Microrealismo. Aquelas tatus que a gente vê... Assim, eu vejo muito coreano, né? O pessoal oriental, assim. Tipo, fazendo umas coisas que eu olho e falo, não é possível. Isso aqui não tá normal, cara. Tem um chamado Start Your Line, que ele faz bastante. Mini. Não é mini, é mini só. É um semi-mini. É um semi-mini, sabe? É um minizinho assim, mas... não sei aí se funcionaria no Brasil esse tipo de tatu. Então, sabe qual que é a coisa que me pega? Porque assim, a gente não vai parar de envelhecer, cara. Independente do lugar do mundo que você tá. O pigmento vai envelhecer na sua pele, a sua pele vai envelhecer. Eu não me recordo, né? Se vocês lembrarem, por favor, me corrijam. Eu não me lembro de existir micro-tatus, mini-tatus, mini-realismos há 10 anos atrás. Então eu não tenho parâmetro para saber como isso tá depois de 10 anos. Então isso me pega um pouco.
É lindo, é muito bonito. Você vê que é de um refinamento extremo, de uma técnica refinada pro cara. Só do cara conseguir aplicar aquilo ali na pele já é incrível, né? Mas eu não sei até que ponto isso é durável. Até que ponto realmente vai funcionar a longo prazo. Na minha cabeça não funciona, eu não conheço a fundo. Mas eu penso igual fazer uma escritinha muito pequena. Se uma escritinha já não funciona, né? Eu não sei um rosto desse tamanho, vai, sei lá, 3 Eu acho que é pra curtir momentâneo ali, porque envelhecimento dela, com certeza, eu acho que vai prejudicar um pouco, né? Eu vi de novo, desse daí que eu citei, esse Start Online, ele posta elas cicatrizadas, né? Fica muito claro. O trabalho ele fica muito clarinho, muito clarinho. Se ficar claro, pelo menos vai sumir, né? Então eu imagino que com 10 anos assim a pessoa tá fazendo outra tatu em cima de boas. 10 tá bom se durar. Está bom se durar. Ainda mais se for num país tropical e tudo mais, toma muito sol. Então, realmente, eu acho que é um estilo que não vai durar e a gente ainda não teve muito essa prova do tempo, né? A prova do tempo. Geralmente as tatuas mini que tem cicatrizadas são no máximo aí 5 anos, talvez alguém tenha uma mais antiga, mas é nessa média. Acho que é até difícil ter 5 anos, né? Acho que não chega. Então, por exemplo, não é uma tatu que a gente sabe como vai ficar daqui 10 anos, mas eu também acredito igual vocês que tem esse lance do passar do tempo e envelhecimento, né? E principalmente esse lance de onde a gente jogou, depositou pigmento, a gente sabe que vai ter uma leve expandida ali, né? Então eu imagino, por exemplo, o cara fez um rostinho de 5 centímetros, vai 6, qual o tamanho do olho, né? E aí o cara jogou aquele pigmento ali e precisa preservar algumas áreas vazadas. Então o branco do olho, o brilho do olho. Para mim, inevitavelmente, o preto, como é muito pequeno o espaço, vai se expandir e fechar esses detalhes todos. Então, você vê no dia ficar lindo, o brilho. A chance é que até fique um rostinho com o passar do tempo, mas meio desconfigurado, saca? Assim, não cabe muito, se é o que eu tô pensando, né? Mas eu já vi tatu, por exemplo, que o cara fez um realismo e colocou alguns personagens de fundo, mas ele faz meio recortado ali, né? Tipo, coloca só uma sombra que simula um rosto e ali funciona, né? Tipo, o cara faz personagem de basquete, aí tem a torcida do fundo, assim, uma coisa nesse sentido. Você vê que tem uma pessoa ali no fundo, mas ele fez de um jeito que transferiu detalhes, né? Ele transferiu para a linguagem de tatu, fez um recorte ali, já projetou luz e sombra e funciona que você olhando, tem um personagem de fundo ali, né? É isso mesmo. Agora, se for para fazer um retrato mesmo, eu não sei, de 3 centímetros, eu acredito que não deva funcionar, né? É muito pequeno, né? É muito pequeno. Pequenininho. Eu vejo que assim, a galera também que faz esses trabalhos, eles meio que escolhem, entre aspas, o lugar do corpo que vão fazer, né? Então é muito comum ver no antebraço, no bíceps eu já não acho nem perto de ser seguro, porque é uma pele mole, né? Meio flácida. Mas bíceps também o pessoal faz bastante. São sempre umas áreas muito estáveis, assim, que não vão ter grandes alterações no decorrer da vida, né? Mas mesmo assim, eu ainda não consigo projetar a cicatrização disso a longo prazo. Então tem umas coisas tão pequenininhas. É lindo, é muito refinado, mas eu acho que não vai durar muito tempo. É aquela questão, você tá fazendo a tatu para tirar uma foto, para postar no Instagram, ou você tá fazendo uma tatu para ela durar a sua vida toda, né? Você tem que definir qual é o seu intuito. Se seu intuito for só uma foto bonita, um videozinho ali bonito, beleza, é válido. Só que lembra que ela vai te acompanhar para sempre. Então, se o resultado a longo prazo ficar ruim, ela vai estar lá com você. Um estilo de tatu também que eu queria ver daqui a uns anos, né? Como que vai estar, é aquele pixelado, sabe? O pixel, o mini pixel. Sim. Esse daí eu também tô bem curioso para ver, porque geralmente são os trabalhos bem pequenos, assim. Tudo quadradinho, blocadinho, né? Tem uma aplicação mais sólida. Eu acho mas que funciona. é muito fechado ainda assim, né? Eu tenho essa dúvida de como que vai ficar daqui a alguns anos. Se não vai virar um borrão tudo. Eu imagino que ele vai expandir, né, naturalmente, mas que ele ainda vai ficar nítido. Visível, porque ele é bem blocadinho. Então, assim, por mais que dê
talvez uma disformidade ali, alguma beirada, eu ainda acho que você vai bater o olho, você vai conseguir identificar que é pixel. Pela aplicação ser mais sólida, né? Exatamente. Agora, assim, uma aplicação que eu sei que é bem feitinha, né? Especialmente o cara que criou esse estilo, ele faz muito bem feito, fica muito bonito. É aquele pet tattoo, né? Eu tenho algumas dúvidas quanto porque assim, a gente sabe que quando a gente traça com colorido, a tendência é que ele expanda muito mais rápido que o preto, né? Tipo, muito mais rápido. Então eu fico um pouco com essa questão porque ele é feito, né, a maioria das vezes com tracinhos curtinhos. Então, como que isso vai estar a longo prazo? Esse colorido ele vai dar uma dilatada e como que ele vai se organizar ali, se adaptar? Porque são vários traços, um encontrando o outro, né? Uhum. Então, será que um traço meio que segura o outro? Será que vai expandir tudo e vai ficar meio que uma melequinha ali? Então, como não é um estilo também que tem muito tempo, ainda fica meio nublado, assim, o resultado a longo prazo, né? Há 10, 15 anos aí. Às vezes também, se o tatuador explicar para o cliente, às vezes ele quer ter aquilo, sabe que não vai durar igual uma tatu mais tradicional. Se ele quer fazer também, né? Faz, né? Depois cobre também, tira no laser. Ou fica, É só deixar. ou fica renovando ela, né? Mas tem isso só mesmo. deixar a coisa percebo, às claras, né? tipo, esses trampos mais delicados que a gente vê às vezes nessas páginas coreanas e que quando cicatriza fica muito, muito clarinho, assim, uns micro-realismos, eu também acho que é bem por aí. A pessoa já meio que sabe que vai ficar assim e até gosta dessa estética não tão agressiva de tatu. É tipo o fine line, né? Ele não tem essa estética agressiva. Normalmente ele não fica aquele pretão, ele já fica mais clarinho. Ele já fica mais clarinho. Já fica mais delicadinho. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Mas eu assim, é que não faz muito sentido a forma como está descrita, mas eu imagino que estão perguntando a respeito de tatu em pele preta. Por que só o preto? Né? A gente até já comentou... Não, mentira, a gente não comentou ainda. A gente comentou em outro momento que não foi pro podcast. Né? A questão da tatu em pele preta. Então, aqui a pergunta é, por que BO é tão caro se estamos falando só da cor preta? Pergunta de leigo, tem vontade de fechar o ombro e braço. Então eu não sei se a pessoa está fazendo uma pergunta sobre a tatu em pele preta necessariamente precisar ser da cor preta ou se abreviou algum estilo aqui que eu não estou entendendo, que o meu tic-tac não captou. Será que tá falando de black work? Ou não? BO ou blackout? Pode. Não é BO. É tipo no sentido assim... Blocar. Não, blocar, blackout? Eu não sei, eu também entendi. Cada um entendeu uma coisa. Cada um entendeu uma coisa. Vamos responder tudo, então. Eu entendi assim, porque a gente fala que é mó BO fazer. Sim. Né? Eu entendi dessa maneira. Porque só vai a cor preta, ele quis dizer isso, assim, por que é mó BO se só vai usar tinta preta? Eu acho que é isso. Mas aí é um blackout? Não sei, eu tatuo pele preta, eu faço da seguinte forma. Eu gosto de fazer, inclusive, é uma coisa que eu tenho estudado. Eu tento trabalhar principalmente a questão do desenho. Não é qualquer desenho que serve. Exatamente. Entendeu? Então eu tento trazer o máximo de contraste possível para o desenho ficar bom. O desenho, no meu modo de fazer, não pode ser tão pequeno. Tem que ter linha muito bem definida e saber usar principalmente a pele como um contraste. Eu faço desse jeito, né? Então toda vez que eu vou desenhar, eu já tento recortar a sombra, deixar muita pele vazada, botar linhas muito bem definidas e trabalhar dessa forma. Não sei se eu consegui responder parte A gente responde todas as possibilidades. A dificuldade, né, no meu modo de pensar, justamente é essa. Né? É você conseguir trazer contraste numa pele que nem a minha também, que já é um pouco mais, né, escura. Então todo mundo... Por isso que eu faço o desenho tatu em mim mais simplificada, né? Tem muito vazado de pele, eu costumo usar muito isso nas minhas tatus e quando eu vou fazer também em outras pessoas. E aí a dificuldade maior é essa, não é qualquer coisa que serve, por isso que tem essa preocupação com a pele preta.
penso igual, a pele preta, ela não é que ela é mais difícil a aplicação, mas o raciocínio por trás da composição precisa ser diferente, né? Senão se afeta a legibilidade da tatu e a longo prazo não fica uma coisa bonita, né? Eu acho que isso também envolve muito um pouquinho do tico e teco do tatuador que tá fazendo. O cara parar, analisar e falar, não, peraí, eu não posso seguir por esse caminho. Pensar realmente no dali 10 anos, né? Na responsabilidade que ele assume para dali 10 anos. Mas se a pergunta aqui for sobre blackout, né? Aquela tatu toda preta, que tá super em alta, inclusive o Rê morre de vontade de fazer. E a gente vive numa luta diária. Mas não vai fazer, não vai aparecer com o braço preto, aí vocês vão ver. A gente vive numa luta diária tentando impedir ele de fazer. Se for a questão do blackout, aí já começa a envolver umas questões mais técnicas, porque a aplicação sólida é mais demorada de fazer. É mais demorada, o material que você vai usar, né? A máquina, fonte, agulha, não são os mesmos, né? Precisa de um material mais específico para isso, sem contar a técnica, né? A técnica tem que estar muito bem afiada, porque senão você só vai machucar ali a pele da pessoa. Então é um trampo que requer muito tempo, muita paciência e muito conhecimento também. Se for esse o caso, é por isso que é caro e é BO, mano. E a galera vê aquele russo lazarento, aquele filho da mãe inventou uma 112 Magnum e ele faz parecer fácil. Tatuei meia hora esse antebraço, seu lazarento, cara, não dá pra fazer desse jeito. Coloca isso daí numa máquina qualquer, é capaz de você queimar. Tem que ter máquina, tem que ter máquina pra empurrar. O blackout ele tem suas particularidades, né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que curte. E todos os trabalhos pretos, todos pretos, seja a gente pensando lá no Maori, no tribal polinésio, no geométrico, até mesmo no pontilhismo ali, todos eles têm o seu nível de dificuldade justamente porque leva muito preto. E para ter esse contraste bonito com a pele, o tic-tac do tatuador vai ter que ralar também. Então não é só jogar isso aí. Não é só colar o decalque do The Rock e mandar. Tem uma outra perguntinha aqui. E curiosamente, né, a gente até repostou uma coisa ou outra lá no perfil do estúdio, mas não tem nada no feed ainda. Eu acho que não tem nada no feed. Porque teve uma pergunta aqui. Se vocês tivessem que misturar 2 estilos na mesma tatu, qual seriam? Curiosamente, os meninos estão fazendo meio que um projeto de art fusion, né? Um faz um lado de um desenho e o outro faz o outro, cada um ali dentro do seu estilo. Então isso já acaba misturando 2 estilos em um único trabalho. Mas se vocês tivessem que criar o Rê, do começo ao fim, criar um trabalho com 2 estilos muito claros ali, o que você usaria, Rê? Olha, eu ia muito para um black work com fine line, né? É o que já se compõe muito do black work, mas eu ia abusar um pouco mais, sabe? Ia fazer mais construções com linhas finas e substituir um pouco as linhas mais grossas e construir mais com linhas finas, eu acho. Uma temática mais darkzeira. Um light dark. Um light dark. Aí, ó. Olha aí, ó. Light dark. Vamos inventar uns estilos novos aqui. Fernando, quais 2 estilos você usaria em um único trabalho, assim, uma única composição? Tem que ser neocrad oriental. Se puder. Viraria um neo-oriental. Neo-oriental. Neo Black, eu já vi também, Neo Black Work. Tem um brasileiro, Botim, que eu acho que fala o nome dele. Ele faz e é muito bonito. É um Black Work com alguns traços assim do Neotrad, bem bonito mesmo. E o Brunão, eu fico até com medo de perguntar, porque eu desconfio que ele vai mandar um Neotrad Black and Grey. Esse é o clássico, né? Que eu pensei realmente nisso, mas eu acho que o próprio Neotrad ele já tem uma influência do realismo, né? Vamos dizer assim. Então, talvez misturar alguma coisa mais ousada. O que eu gosto de fazer mesmo, que já tem até uma série minha aqui assim, é misturando Neotrad com Black Work. Então, é uma série que ela é Neotrad, né, na temática, na estrutura,
mas ela já é um traço mais fino, um pouco do que a gente está acostumado a ver no Neotrad, e ela é sem cor nenhuma, ela é toda sombreada, assim, tem uma temática até mais dark, os objetos que estão sendo retratados. Então, assim, é um caminho que eu gosto, o Neotrad e Blackwork, e o Neotrad e o realismo, eu também acho que é um puta caminho da hora. Só que eu acho que já tá até mais enraizado no realismo, no Neotrad, né? Dentro do Neotrad tem a galera que puxa mais pro clássico, então faz mais sólido, mais blocado de cor, e tem a galera que leva para quase um realismo mesmo, só que com linhas por fora, que eu acho muito bonito. Muito bonito isso Muito aí. bonito. Eu até, né, a gente sempre acaba voltando no Neotrad, e tem um tatuador brasileiro, o Denis Vazios, que eu acho incrível o trabalho dele. Ele faz uma composição toda numa pegada mais de Neotrad, mas ele tem uma aplicação sólida, tipo old school, tipo oriental tradicional. Então, assim, é meio que um mix que acaba tornando muito único, assim. Eu acho muito legal a leitura que ele dá, assim, para o formato neotradicional, para toda, né, aquela suavidade, aquele encaixe anatômico do neotradicional, mas com a potência, assim, das tatus mais tradicionais. Eu acho Eu vi uma tatu dele ontem, inclusive. Olha aí, Na ó. perna do Thiago. Nossa, muito legal. Não, ele faz uns trabalhos E muito você, o que legais. você misturaria aí? Olha, então, pra mim fica difícil. Cyber tribal. Eu acho que eu faria um cyber tribal pontilismo. Nossa, vai ser... Maori aquarela, né? Uma hora para... Aí, ó. Não, sabe o que é muito louco? Eu tô vendo bastante mandala de pontilismo colorido, cara. Nossa, E pode eu crer. fico maluca, porque eu não sei se esse pontinho vai durar. Eu não sei, eu fico bem bolada, assim, porque eu gosto muito de traços pesados, né? Os traços herdados ali do old school. Mas eu também gosto muito das aquarelinhas, então eu acho que eu ia mandar um old school aquarela e foda-se, eu crio meu estilo. Legal, hein? Acho que eu ia querer mandar um old school aquarela, quase um blast over, né? Que é um tração pesadão e uma manchona de cor por cima. Acho que algo nesse Nossa, sentido. real, assim. me lembra até, tem alguns tatuadores, tem muito brasileiro inclusive faz isso, que estão levando para um lado de ilustração a tatu. E eu acho muito foda porque é parecido com o que você comentou, meio que pega essa base do old, né? Mas dá uma modernizada, vamos dizer assim, com linhas mais finas e tal, joga cores mais modernas e, tipo, tem muito esse lance de explorar cores sem medo, saca? Então, tipo, não precisa fazer um carnaval, usar um monte de tom, mas dentro dos tons que usa, putz, eu acho muito louco. Essa galera que leva mais pro lado de ilustração, quase. Fica bem bonito, fica bem diferentão. Eu até tive umas ideias aqui, vamos ver se mais tarde eu faço uns rabisquinhos. Gente, por hoje a gente encerra, vamos encerrar. Hoje, Vamos nessa. sextou a cara do Sextou, família. Vamos lá. Sextou, família. Galera, toda quarta-feira aqui no YouTube tem episódio novo desse nosso bate-papo. Logo menos vai ter umas surpresinhas. A gente tá preparando umas coisas bem legais. Fica ligadinho, segue a gente, se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo na legenda tem os nossos perfis lá no Instagram, na rede vizinha. Segue a gente lá, acompanha o nosso dia a dia, que é ali que as ideias vão surgindo para esse bate-papo, beleza? Toda quinta-feira tem caixinha de perguntas no perfil do estúdio, lá no Instagram também. Sempre tá avisando sobre qual tema a gente vai falar, sobre o que a gente vai conversar aqui. Deixa a sua pergunta, não importa se você é tatuador, se você é iniciante, se você é cliente de tatu e só quer, né, acompanhar essa resenha, deixa a sua perguntinha lá que vai ser um prazer pra gente responder vocês. Fechou, galera? É isso aí. Falou, galera. Valeu, galera. Até mais.